Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Movimento Remanescente. Que Deus seja louvado em todas as nossas ações, em todas as nossas pregações. Você tem visto aí em nosso canal várias playlists, né, com propósito cada vez maiores, como profecias bíblicas. Temos aí também em nosso canal Apostolado Adventista. Temos aí música, mensagens musicais, enfim, muitos outros materiais que nós queremos produzir aqui neste canal para que você possa também estar se preparando para a volta de Jesus. Nós sabemos que hoje em dia muitas pessoas não estão pregando o que deveria ser pregado, mas simplesmente pregando para agradar multidões, ensinando doutrinas que não são sãs, né? Não são verdadeiras, infelizmente. Por quê? Porque querem popularidade, querem somente fama, não querem realmente preparar um povo para a volta do Senhor. Então eu faço aqui já de cara um apelo a você. Qual é o meu apelo? Que você, ao ouvir e assistir a nossos vídeos, examine as Escrituras, veja se realmente é aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, sabe? Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Hoje, o nosso título, o nosso tema é: deve o adventista trabalhar no sábado? Então, realmente é uma pergunta bem interessante para quem é adventista ou para quem não é, mas conhece os adventistas, sabe que nós guardamos o sábado. E se o sábado deve ser guardado, tem algum tipo de trabalho que o adventista deve fazer no dia de sábado? Ou será que todo tipo de pecado no sábado é pecado? É comum guardar o sábado em nossos dias? Por que é tão difícil? Então, realmente, esse é um tema muito importante ser estudado. Há pessoas que realmente não guardam o sábado, não se tornam guardadores do sábado, por causa do exemplo dos judeus. Para muitos acham estranho tantas regras. Então você vai aprender hoje sobre esse assunto, tá ok? Então agora vem o detalhe que eu gosto de destacar aqui. Se você já vem acompanhando, assistindo vários vídeos em nosso canal, então eu faço aqui o convite para que você se inscreva em nosso canal, tá certo? Se inscreva. Quando você se inscreve no canal, algumas mensagens você está dando. Uma delas é: estou gostando desse material aqui produzido. Está sendo grandemente relevante para mim. Então, quando você se inscreve, você está fazendo essa declaração. Outro motivo, quando você se inscreve, você está dizendo para o YouTube, dizer, olha, continue divulgando esse material. Continue, porque realmente é muito bom. E terceiro, você está declarando a fé. Você está declarando realmente que você quer se preparar para a volta de Jesus. Então se inscreva em nosso canal, curta ele, deixa aí seu likezinho, mas compartilhe. Você deve conhecer muitos irmãos da igreja adventista que não sabe sobre que trabalho pode ser feito no sábado, ou o que deve ser feito no sábado. Então, compartilhe com esse irmão adventista também, tá ok? Vamos então? Então, já estaremos entrando no nosso tema de hoje, que será uma grande bênção. Se prepare, ore a Deus, peça ao Espírito Santo para poder te iluminar. E o melhor, esteja com a Bíblia, porque a Bíblia será aberta. Nós estudaremos muitas passagens da Bíblia hoje. Com certeza a palavra de Deus deve falar ao teu e ao meu coração. Vamos lá então. Deve o adventista trabalhar no sábado? Então, essa é uma pergunta central do estudo de hoje. Olha só, quem melhor guardou o sábado? Quem foi a pessoa que melhor observou esse dia sagrado? Leamos agora em João capítulo 15, verso 9 e 10. Diz assim: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço
no seu amor. Jesus guardou o sábado como realmente deve ser guardado, não como os homens queriam, e sim como Deus quer. Jesus foi realmente o maior modelo para nós. Jesus foi um verdadeiro guardador do sábado. Jesus ensinou o quanto é necessário guardar os mandamentos do Pai por um objetivo maior. Qual é? O amor. O amor fez ele guardar. O amor deve fazer também nós guardarmos o sábado. O amor realmente deve ser a mola propulsora para toda a ação do cristão. Então, o sábado, assim como qualquer um dos outros mandamentos, dos outros 9, deve ser observado por amor, pela vida espiritual que o crente tem com Cristo. Pois assim como Jesus está ligado ao Pai, assim nós também devemos estar ligados a Cristo. Agora, o que aconteceu com relação a Cristo foi a tradição e os mandamentos. Esse foi o maior conflito que Jesus enfrentou. Olha só o que diz em Mateus capítulo 15, verso 3 a 9. Ele diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Você está vendo aqui que Jesus deixou bem claro, em destaque aqui, que havia uma contrafação, né? Um contraste aqui entre os mandamentos de Deus e a tradição dos homens. Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Olha só. Então eles criaram uma lei, e essa lei aqui, esse mandamento era Corban, que era um mandamento em que dispensava os filhos de honrar seus pais por dizer que era oferta ao Senhor. Então, na verdade, era um mandamento dos homens, porque isso não está nas Escrituras, para desonrar e desobedecer à lei de Deus, o qual aqui está o quinto mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe. Então, vemos aqui que Jesus ele estava dizendo que os homens estavam trocando o mandamento de Deus pelas tradições dos homens. E ele diz aqui, ó, e assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então você vê aqui que Jesus combateu veementemente contra a tradição dos homens que estavam colocando em descrédito, em invalidação os mandamentos de Deus. Jesus nunca transgrediu um mandamento sequer da lei de Deus. E se Jesus exaltou a lei dizendo aqui honra teu pai e tua mãe, que está dentro dos 10 mandamentos, com certeza o sábado Jesus não ia transgredir, né? Então olha só o que diz aqui Tito capítulo 1, verso 14. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Você está vendo aqui que Tito, à semelhança do que Jesus escreveu, ele combateu fortemente as fábulas judaicas. Hoje existe não só fábulas judaicas, existem muitas fábulas evangélicas, fábulas católicas, que vai contra os mandamentos de Deus. Então, meus queridos, nós devemos ficar com a verdade. Não se desviar dela, mas ficar com ela. Não seguir mandamentos dos homens, mas os mandamentos de Deus. Como Pedro diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora eu faço uma pergunta: a quem você está obedecendo hoje? Você está obedecendo os mandamentos de Deus ou os mandamentos dos homens? Você tem uma escolha a fazer. E essa escolha é que vai determinar em nossos dias. Então você deve se posicionar. Se coloque ao lado do Senhor. Essa é a tua chance, essa é a tua oportunidade. Vamos mencionar uma passagem bíblica sobre Jesus e a guarda do sábado. Nessa e em todas as ocasiões como esta,
Jesus nunca desconsiderou a guarda do sábado, e sim foi contra a tradição humana que foi imposta na observância do sábado. Você não vai encontrar em nenhuma passagem bíblica Jesus dizendo para não guardarmos mais o sábado e guardarmos outro dia ou não guardarmos nenhum dia. Você nunca vai encontrar isso. Agora, Jesus também, ele foi contra a lei dos homens, tradições que os homens estavam colocando, fábulas judaicas, acima da lei de Deus. Aí sim, acima da guarda do sábado, e Jesus realmente foi contra essa posição. Vamos ler agora São Mateus capítulo 12, versos de 1 a 8. Vamos lá então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 1 a 8. E o título que está na minha Bíblia aqui é Jesus é Senhor do sábado. Amém? Você não vê nenhum outro dia da semana que Jesus ou a Bíblia declara que ele é Senhor, a não ser do sábado. Então, Jesus é Senhor do sábado. É uma ênfase especial que Deus dá em sua palavra. Olha só o que diz aqui o verso 1. Porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não leste o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então vemos aqui que Jesus, ele traz algumas explicações importantes sobre como realmente devemos guardar o sábado. Ele em nenhum momento aqui disse para não guardarmos o sábado. Pelo contrário, ele termina dizendo que o Filho do Homem é Senhor do sábado. É o Senhor do dia sagrado, do dia de descanso. Foi ele o originador. Foi ele quem criou o mundo. Se você for ler lá em Gênesis capítulo 2 e Colossenses, você lê João capítulo 1, você vai ver que quem criou o mundo foi Jesus. Ele, o Pai e o Espírito Santo, mas quem fez a obra foi Jesus. E foi ele quem ordenou Adão e Eva e a toda a raça humana a guardar o sábado. Então aqui nós não queremos aprofundar sobre a questão de guardarmos o sábado, não. Está claro que é para nós guardarmos o sábado. Agora nós teremos enfatizar aqui um outro aspecto da guarda do sábado. Um sábado, ao voltarem Jesus e os discípulos do local do culto, passaram por uma seara madura. Jesus continuara seu trabalho até a tarde, e ao passarem pelos campos, os discípulos começaram a apanhar espigas e a comer os grãos depois de esfregá-los nas mãos. Em qualquer outro dia, esse ato não teria despertado nenhum comentário, pois uma pessoa que passasse por uma seara, ou pomar, ou vinha, tinha liberdade de colher o que apetecesse ou comer. Deuteronômio 23, verso 24 e 25. Se você quiser abrir esse texto na tua palavra, na palavra de Deus, pode ler e você vai ver que assim era o costume, assim era o mandamento de Deus com relação àqueles que estivessem no campo e tivessem com fome. Eles tinham liberdade de fazer isso e colher. Não era roubo de propriedade, pois a lei de Israel protegia aqueles que eram pobres e não tinham que comer. Eles poderiam passar numa fazenda, numa terra, num plantio e colher o que tivesse ali para comer, mas não poderia carregar e levar para casa. Era para matar a fome na hora. Assim era a lei de Israel, para proteger aqueles que realmente eram pobres e miseráveis, para que pudesse ter o que comer, o que beber. Assim a lei protegia essas pessoas. Mas fazer isso no sábado era considerado um ato de profanação. Não somente era o apanhar a espiga, uma espécie de ceifa,
como esfregá-lo nas mãos, uma espécie de debulha. Ou seja, isso daí, assim, na opinião dos rabis, havia dupla ofensa. Então você vê que, de acordo com a tradição rabínica, eles estavam pecando. Era uma profanação, de acordo com a opinião dos rabis, tá? Você vai ver aqui, nós vamos ver na Bíblia que não é bem assim na palavra de Deus, mas na lei rabínica era. Ele, porém, lhes disse, olha só o verso 3 e o verso 4, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Você poderá encontrar essa experiência em 1 Samuel capítulo 21, verso de 1 a 6. Ali você vai ver a experiência de Davi. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, somente aos sacerdotes. Se você encontra em Levítico 24, 9, sobre esse mandamento, todo sábado era trocado os pães da proposição. Os pães que ficavam no santuário. Então, de 7 dias era trocado, todo sábado era trocado. Então, terminava o sábado, recolhia aqueles pães e colocava pães novos. E assim era feito toda semana. E somente ao terminar aqueles 7 dias, apenas o sacerdote, o sumo sacerdote, poderia comer aqueles pães. Não era para qualquer um comer, não. Mas vemos aqui que Davi e seus soldados que comeram aqueles pães, parte daqueles pães, eles provavelmente estavam no dia de sábado também, porque foi o dia da troca. Então é impressionante isso. Então, se era lícito a Davi satisfazer a fome, comendo do pão que fora separado para um fim santo, então era lícito aos discípulos prover a sua necessidade, colhendo umas espigas nas sagradas horas do sábado. Então, isso está no Desejar das Nações, página 285. A passagem anterior também, que eu expliquei, está em Deuteronômio, na página 284, ok? Então, nós estamos aqui tirando esses dois textos aqui que eu li, dentro da inspiração de Deus, através dos escritos de Ellen White, tá? Então aqui não estou falando das minhas próprias palavras, tá ok? Então, realmente, você vê que havia essa posição clara nas escrituras e no tipo de profecia com relação ao sábado, ok? Tá certo? Então vamos analisar um princípio aqui. Assim como os pães eram sagrados, pois esses pães simbolizavam Cristo, o pão da vida, João 6,51, que veio para salvar, Jesus veio para nos salvar. O sábado é o dia sagrado, mas se fizermos algo para salvar ou manter salvo, não é pecado. Podemos ler isso em João capítulo 5, verso de 1 a 18. Ali também Jesus enfatizou sobre a importância de fazer do dia de sábado o trabalho que Deus o Pai faz. O que Deus Pai faz? Deus mantém o mundo e o universo em perfeito estado, em perfeitas condições necessárias para a vida. Deus manda chuva, sol no dia de sábado. Deus não faz diferente no dia de sábado do que ele faz em outros dias, porque é necessário para a própria sobrevivência, a própria existência. Se não houver um bom condicionamento do oxigênio, do ar, nós morremos. Não importa o dia. Então, se não cai chuva no sábado, pode ser que a plantação não venha germinar e não venha dar fruto, alimento. Então, o sábado não deixa de acontecer as obras de Deus, que são necessárias para a nossa vida. Assim também Jesus, ele veio para salvar. E todas as obras que Cristo fizera, veio como representante do Pai. É nesse sentido de trabalho que Jesus enfatiza. Por isso, meus queridos, é importante você ler um texto aqui, um pouco ali. Você não pode realmente ficar somente em uma passagem bíblica para tirar suas conclusões. Então, aqui nós vemos esse princípio. Olha só, fome não é jejum, tá? Fome não é jejum. Ambos ficam sem comer. A diferença é que jejum tem propósito e você se planeja, mas fome não se programa. Sente carência de alimentos. Entra no processo de morte, então. Por isso que no sábado os discípulos poderiam colher as espigas para matar a fome, ou seja, não deixar morrer, pois não estavam ajuntando para a economia, e sim para salvar-se.
Então, fazer um trabalho para manter ou salvar vidas no dia de sábado não é pecado. Mas se tivessem tido condições de se prepararem antes para comer, ou como no caso de Davi, se tivesse outra coisa para comer, então seria pecado. Isso nós temos aí em Êxodo capítulo 16, sobre a experiência no maná do deserto. E aí Jesus enfatizou muito bem a importância de guardar o sábado. Ele mandava o pão todos os dias da semana. No primeiro dia da semana, segundo, terceiro, quarto, quinto, no sexto dia, ele mandava maná dobrado, o dobro. E ele ordenou através de Moisés para que ninguém fosse ao campo no dia de sábado para colher. Interessante que se ali o israelita fosse pegar, vamos dizer assim, na terça-feira o pão, se ele deixasse para quarta, estaria estragado, bichado. Então eles tinham que colher todo dia. Mas quando chegava na sexta-feira, Deus mandava o dobro. Então, normalmente, teria alimentos dobradamente estragados se fosse deixar no sábado. Mas não, Deus operou um milagre. Eles pegavam e comiam no sábado. Eles preparavam na sexta já para o sábado. Eles não cozinhavam no sábado. Eles cozinharam na sexta-feira e quando chegava no sábado eles comiam. Não caía nem o maná. E eles comiam perfeitamente o alimento que tinha caído na cesta. Então você vê como que Deus instruiu o seu povo e abençoou. Mas teve alguns rebeldes que ainda assim foram querer colher no sábado. E Deus perguntou a Moisés: até quando esse povo não vai querer guardar minhas leis, os meus mandamentos? Então você vê como Deus realmente leva muito a sério guardarmos o seu santo dia em todos os detalhes importantes, porque isso reflete a nossa consideração, o nosso respeito para com Ele, nosso amor e reverência e o nosso temor. Então é importante guardar o sábado da forma que Ele quer, tá ok? Ainda quero mais para frente apresentar aqui em nossos estudos sobre como guardar o sábado com mais detalhes, tá ok? Ou não tendes lido na lei, diz o verso 5, olha só o que diz Mateus 12, 5. Ou não tendes lido na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Agora Jesus está falando aqui, ó, olha só. Demais, os sacerdotes no templo realizavam maior trabalho no sábado que em outros dias. Você vai ver que os sacerdotes eles faziam trabalho no templo muito mais no sábado do que qualquer outro dia da semana. O mesmo trabalho feito em negócios seculares seria pecado se fosse feito com outro propósito. Mas a obra dos sacerdotes era realizada no serviço de Deus. Peço licença agora só para beber um pouco. Então vamos entender agora, muito mais agora, quando Jesus salientou a guarda do sábado com o trabalho dos sacerdotes. Cristo queria ensinar aos discípulos e aos inimigos que estavam ali naquele momento. Por isso que essa minha mensagem aqui está sendo para os discípulos, para os adventistas, que precisam aprender muito mais sobre a guarda do sábado também, mas também aos inimigos, aqueles que não guardam o sábado e se opõem, mas que também precisam receber essa mensagem para se salvarem. Jesus queria alcançar tantos discípulos que o seguiam, como aqueles que ainda não o seguiam, mas que poderiam segui-lo. E às vezes até se opunham. Quem sabe esteja falando para alguém que hoje se opõe à guarda do sábado. E ainda fala mal daqueles que guardam. Essa mensagem é para você também. Olha só, que o serviço de Deus está acima de tudo. O objetivo da obra de Deus nesse mundo é a redenção do homem. Portanto, tudo quanto é necessário que se faça no sábado, no cumprimento dessa obra, está em harmonia com a lei do sábado. Desde já todas as nações, página 285. Então você vê que todo serviço que tem esse propósito no sábado, quem faz está cumprindo a guarda da lei do sábado. Vamos analisar um outro aspecto importante. Jesus falou que os sacerdotes transgridem o sábado. Vamos ver alguns pontos em que eles estão transgredindo
Olha só, interessante. Se fosse feito com qualquer outro serviço, seria transgressão. Mas aos sacerdotes, não. Mas por que não? Vamos ver. Eles ofereciam sacrifícios. Números 28, verso 9 e 10. Diz aqui que todos os sábados os sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios. Sacrificar animais por sacrificar é pecado, pois devemos amar os animais. Provérbios 12, verso 10. Sabe? São criaturas especiais de Deus. Então não devemos ficar sacrificando animais por sacrificar. Existem animais que a gente tem que matar por defesa própria, né? Animais peçonhentos ou selvagens que vêm lhe atacar, não que a gente vá atrás deles, né? Mas existem aqueles animais que são inocentes, são, né, puros, mas não devem ser sacrificados. Mas devemos amar esses animais. Tá? E quem sabe ainda faço uma live sobre o cuidado com os animais. É um tema muito importante. Mas sacrificar para comer, sem ser para matar a fome, seria pecado também no dia de sábado. Então, se eles fossem sacrificar um animal para comer, não para matar a fome, mas simplesmente só por matar, também seria pecado. Mas neste caso não era pecado, pois simbolizava o ato salvífico de Cristo. João 1, verso 29, diz: Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, aqueles animais que eram oferecidos ali no santuário, principalmente no dia de sábado, todos eles apontavam para Cristo. Ainda quero apresentar mais para frente uma de nossas lives aqui sobre a lei cerimonial e a lei de Deus, ok? Eu sei que há muitos aqui evangélicos, cristãos, genuínos, que precisam compreender sobre essas leis. As leis civis, as leis penais, as leis cerimoniais, a lei dos mandamentos, as leis morais. Todas essas leis existem na Bíblia e elas têm um propósito, e algumas delas deixar de entrar em vigor e outras é de vigor eterno, tá? Então precisamos estudar mais sobre isso. Mas vemos aqui que eles faziam um sacrifício no sábado porque esses animais representavam Jesus, então era um mandamento claro, né, na antiga aliança, tá, ok? Eles eram profissionais, pois viviam disso. Olha só, Arão e seus filhos viveriam desse ofício e depois foram agregados à tribo de Levi. Você vai encontrar isso em Números 3, verso 3 a 7. Eles recebiam salário, 1 Coríntios 9, verso 13. E não encontrei um texto em que o sacerdote não recebia por ter trabalhado no sábado e nem tirava uma oferta especial por ter trabalhado no sábado, sabe? Então tem alguns irmãos nossos que trabalham no sábado porque é necessário, mas eles querem separar daquele dia para não receber, ou querem entregar uma oferta por... Não, irmãos, não temos essa questão na Bíblia. Então não é pecado bater cartão no sábado, caso este seja obrigatório. E ele não recebe só por ir naquele dia, mas pelo mês inteiro, como era o caso dos sacerdotes, como é o caso dos pastores. Eu fui pastor da igreja adventista. Eu não tinha o sábado diferente de pagamento. Não, eu recebia por todos os dias. E é o dia que eu mais trabalhava como pastor, era no sábado. Então, meus irmãos, não é pecado receber para quem precisa e é necessário trabalhar no dia de sábado, ele não precisa. Mas que trabalhos são necessários no sábado? Então nós vamos ver daqui a pouco isso, tá? Mas Jesus disse que eles estavam sem culpa. Por quê? Eram profissionais que só trabalhavam para salvar ou manter salvo. Este é o princípio principal. Então alguns podem pensar, eram sacerdotes, faziam as coisas sagradas no templo, como são os pastores hoje. Só eles podiam. Então vamos ver agora. Mas se observarmos o texto de Mateus, capítulo 12, Jesus faz o que, meus queridos? Ele cura no sábado. Quem tem o ofício humano de curar? É o médico ou o pastor ou o sacerdote? Né? Se compararmos com o Antigo Testamento, podemos comparar os sacerdotes com os nossos pastores hoje, né? Então, quem realmente tem essa incumbência de curar? O sacerdote ele não curava, ele só observava se o leproso estava curado. Você pode ler isso em Levítico capítulo 14, verso de 1 a 3. Mas os médicos é que têm esse ofício. É os médicos que curam. Lucas capítulo 5, 31.
Jesus fala da importância dos enfermos procurarem os médicos. Então vemos aí que Jesus ele deu um aval assentado sobre a importância de termos médicos. É por esse motivo aqui eu enfatizo o quanto é importante nós adventistas termos a reforma de saúde em nosso meio. O quanto é necessário formarmos médicos, enfermeiros, formar mais e mais pessoas habilitadas a exercer a medicina e a curar os homens. Esse é o plano de Deus, assim Jesus enfatizou. E eu quero aqui dar meus parabéns a todo médico, a todo enfermeiro, homens de Deus que trabalham para curar as pessoas, tá ok? Então, até aqui podemos ver que os profissionais que estão para salvar vidas ou manter salvo, pois negligência é pecado, isso podemos ver em Provérbios capítulo 18, verso 9, Tiago 4, 17. Então, eles precisam trabalhar no sábado. Nós vivemos num mundo de pecado, então no sábado não é diferente, tá ok? No sábado há pessoas que ficam doentes, sofrem acidentalmente, enfim, tantas outras coisas. Então existem algumas profissões que devem ser feitas no sábado. Não é que pode, deve. E o adventista deve, se ele trabalha nesse ramo, deve também ao sábado. Não são só os profissionais da igreja, e não são todos os profissionais da igreja que podem, mas algumas profissões seculares que são essenciais e de emergência também, pois a guarda do sábado não é só para os judeus e adventistas, é para toda a humanidade. Vamos ler então em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Vamos ler esse texto. A gente não vai conseguir ler todas as passagens que nós mencionamos aqui, mas eu reforço e digo, assista, releia, dê pausa, né? Dê uma pausa e ler a passagem bíblica, porque realmente a palavra de Deus deve ser o nosso guia, né? É ela que deve guiar nossos passos. Como disse Davi, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, aqui diz em Eclesiastes 12, verso 13, diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, todo ser humano deve guardar o sábado, não é somente para os adventistas ou para os judeus, toda a humanidade. Pois a igreja não proíbe o trabalho desses profissionais em instituições não adventistas, mas concede algumas recomendações. Então, nós temos um livro da nossa igreja chamado Declarações da Igreja. Então, na parte 207, 208, você vai ver algumas recomendações importantes quanto àqueles que guardam o sábado em instituições não adventistas, que é necessário trabalhar no sábado. Então, nós temos ali algumas orientações da igreja, algumas declarações importantes. Então, quais seriam essas profissões que são necessárias, né? Vamos examinar cada uma dessas profissões, tá ok? Deixa eu só beber de novo aqui. Olha só, vamos tentar enumerar algumas profissões. Pode ser que haja outros, tá? Mas pelo menos os mais conhecidos, que são incluídos nesses princípios. Uma das profissões são as profissões essenciais, pois sem estes muitos poderiam morrer. Vamos ler isso em João capítulo 5, verso 17. João 5, verso 17. O que diz ali? Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, assim como eu já tinha comentado, nosso Pai do céu mantém o mundo em suas condições de sobrevivência para manter a terra. Assim também Jesus nos ensinou que trabalhar para esse objetivo não é pecado ser feito no sábado. Temos aqui também os emergenciais, ou seja, para salvar vidas. Então, como vemos aí em Mateus, capítulo 12, verso 11. Ao que lhes respondeu: qual dentre vós seria o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova, não lhe fará todo o esforço, tirando-a dali? Então você vê que para salvar a emergência, caiu uma ovelha num buraco, ali precisa ser socorrida, assim também é necessário, né? A emergência. Terceiro aspecto, segurança, pois a negligência é pecado e deve-se evitar o ataque dos maus.
João capítulo 10, verso 10. Olha só, João 10, verso 10. O que é nos dito aqui? João 10, verso 10. Olha só o que diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então vemos aí que no dia de sábado, os ladrões atacam, eles roubam, eles matam. Sim, o sábado não é guardado pelos ladrões. Então, é necessário ter segurança, senão estarão propiciando a morte. E aqui eu quero mencionar aqui esses profissionais valorosos que arriscam a sua própria vida para salvar outras vidas. Então, vemos aí que é necessário. Outro, nós já mencionamos aqui, é sobre a saúde, profissionais da saúde. Mesmo não estando em emergência aparentemente, mas estão em necessidade, pois a doença é um processo da morte. Olha só o que diz Lucas, capítulo 13, verso 16. Lucas é o evangelista da saúde, né? Era um médico. Lucas era médico, para quem não sabia aí, é um apóstolo e é o único deles, de todos os escritores da Bíblia, que não era judeu, não era israelita. Então, vemos aí, ó, Lucas capítulo 13, verso 16. Diz aqui, ó. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então, uma mulher que já está enferma há 18 anos, não poderia ser Jesus deixar de curar ela no sábado para deixar no outro dia? Não, Jesus curou no sábado. Então, por mais que não seja uma emergência, mas é uma necessidade, a pessoa está doente, ela precisa ser curada, como Jesus curou aquela mulher. E o trabalho missionário, acho que não preciso nem comentar muito, pois a pregação é para salvar para a eternidade. E nós vemos aí Jesus também, um outro nosso exemplo, Lucas capítulo 4, verso 16. Indo para Nazaré, quem estava indo para Nazaré? Jesus, Lucas 4,16. Onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Era o costume de Jesus todos os sábados ir para a sinagoga, ir para a casa do Pai. E ele diz aqui, e levantou-se para ler. Então, Jesus estava pregando nesse dia, trabalho missionário. Então, no dia de sábado, meus queridos, todos esses trabalhos aqui não só podem ser feitos, mas devem ser feitos. E vamos mencionar essas profissões. Primeiro, dos pastores, missionários na essência, todos eles são necessários ser feitos. Nem todos os profissionais da igreja devem fazer no dia de sábado. Tá? Existem algumas atribuições de obreiros, de funcionários da igreja que não devem ser feitos no dia de sábado. Mas aqueles que estão ali na pregação, dando apoio na evangelização no dia de sábado, devem estar sim. Médico e toda a equipe de saúde são de emergência e saúde. Esses são necessários. Isso aí está bem caracterizado na palavra de Deus, né? Policiais, militares, vigias são da segurança. Você pode ler Neemias capítulo 13 e Romanos 13. Olha só, os dois são capítulo 13. Neemias, nesse episódio aqui, ele colocou guardas, seus moços, no dia de sábado, porque alguns estrangeiros estavam querendo no dia de sábado entrar em Jerusalém para vender. Então ele colocou guardas para que não fosse feito vendas no dia de sábado, tá? Para comprarem alimentos. E ali Neemias colocou guardas para impedir esse tipo de comercialização no dia de sábado, ok? Então você depois poderá ler essa passagem. Em Romanos 13, você vê que Deus fala dos ministros, as autoridades são ministros de Deus, então realmente são necessários serem trabalhados nesse dia. Então, se você é um desses profissionais aqui, você, pela palavra de Deus, está liberado a trabalhar no dia de sábado, tá? Deve ser feito. Olha só, trabalhadores de usinas elétricas são essenciais, pois imagine quando falta energia, igrejas sem ar-condicionado ou ventiladores, os aparelhos dos hospitais desligados, igrejas sem microfone, etc. Então a gente faz uso desses recursos. Então, alguns casos deles são necessários
ser trabalhado no sábado também, tá certo? Só mais um minutinho. E nós vemos aqui os bombeiros, resgates, salva-vidas, etc. São emergenciais, pois sem eles outras pessoas poderiam morrer. Então, todos esses profissionais aqui, Deus apresenta sobre a importância deles estarem trabalhando no dia de sábado. Então, não trabalhar como qualquer outro dia da semana, pois o sábado até para estes é sagrado. Isaías 58, verso 13. Então, não é porque esses trabalhadores adventistas, trabalhadores cristãos que querem guardar o sábado, que eles vão fazer o seu trabalho no dia de sábado de qualquer maneira, como se fosse qualquer dia da semana. Não. Ou seja, deve ter cuidado com as palavras, não assistir coisas seculares. Quando possível, no momento que podem ali no seu trabalho, ler mais a Bíblia, ler o Espírito de Profecia, materiais da igreja, ouvir cânticos espirituais apenas, ok? Testemunhar com mais profundidade aos colegas não adventistas e etc. Então você vê que é porque, eu sou médico, vou ter que trabalhar no hospital no sábado. Então vou trabalhar como qualquer outro dia da semana? Não. O sábado é especial e é sagrado e não vai deixar de ser guardado por estes porque estão trabalhando no sábado. Você está entendendo a diferença? E aqueles irmãos que foram presos e que estão condenados por serem fiéis a Deus e guardam o sábado? Por mais que eles são subjugados, mas no sábado eles não trabalham e guardam o sábado fielmente. Então, realmente, irmãos, aqui está um exemplo muito forte para nós. E eu quero deixar essa mensagem importante para você, meu irmão. Trabalhar em rodízio, outra recomendação, trabalhar em rodízio de forma equilibrada. Não ficar faltando sempre à igreja, pois a maioria destes serviços são possíveis trocar plantões. Então, um trabalho um sábado sim, um sábado não. Ok? Pois ficar sempre faltando à casa de Deus ou congregar com os irmãos pode esfriar na fé. Lucas 4,16 e Hebreus 10,25. Então, quando você pode estar na casa do Pai, esteja sempre que possível. Mas também deve ir aos sábados para mostrar aos não adventistas que é possível eles guardarem o sábado, mesmo sendo eles profissionais nessa área. Então, aqui vem duas coisas. Olha só, a melhor forma de um adventista que está nessas profissões é eles trabalhar um sábado sim, um sábado não. Esse é o ideal, tá? Um sábado ele vai à igreja, por isso que tem aquele trabalho 6x1, né? Então, ele vai à igreja, congrega com os irmãos, mas também ele deve ir no sábado trabalhar, não deve ficar tirando plantão, folga todos os sábados, não. Porque imagine o católico, o assembleiano, ou de outra profissão religiosa, né, cristã, que seja, ele vê assim, poxa, aquele pão adventista, ele vem aqui no dia de sábado, e olha como ele é diferente no sábado. Ele fala mais de Deus, ele está mais tempo com a Bíblia, está ouvindo louvores, e quando... Então, assim, eles vão ver pelo testemunho que eles também podem guardar o sábado e devem guardar o sábado. Não é porque eles são médicos, são policiais e são cristãos que eles não podem guardar o sábado. Então nós somos uma testemunha de Deus para eles também. E olha só aqui, Conselho sobre Saúde, página 236, Ellen White, olha só o que ela diz. Muitas vezes médicos e enfermeiros são chamados durante o sábado para atender ao enfermo. E algumas vezes lhes é impossível dispor de tempo para repouso e assistência aos cultos devocionais. As necessidades da humanidade sofredora não devem jamais ser negligenciadas. Por seu exemplo, o Salvador nos mostrou que é correto aliviar os sofrimentos no sábado. O trabalho desnecessário, porém, tal como tratamentos usuais e operações que possam ser adiados, devem sê-lo,
Tá vendo? Deve ser adiado no sábado. Se não tem necessidade, deve ser adiados. Faça-se com que os pacientes compreendam que os médicos e auxiliares precisam de um dia de repouso. Faça-se compreender que os obreiros temem a Deus e querem santificar o dia que ele separou para os seus seguidores observarem como sinal entre ele e eles. Então você vê que Ellen White aqui reforça o que eu comentei antes. Os pacientes, todos aqueles outros colegas, as pessoas precisam ver que você guarda o sábado, mesmo tendo que trabalhar, como Ellen White fala aqui, em alguns casos, não vai poder dispor tanto repouso e nem assistência aos cultos, mas deve testemunhar como Jesus fizera no sábado. Olha, no mesmo livro, na página 422, ela traz uma outra recomendação importante. Olha só o que ela diz aqui. Os que por qualquer motivo são obrigados a trabalhar no sábado, né, qualquer um daqueles profissionais, estão sempre em perigo. Qual é o perigo? Sentem a perda e de tanto fazerem trabalhos necessários, acabam caindo no hábito de realizarem no sábado coisas que não são necessárias. Olha só. Aí vem um detalhe aqui que ela fala desse perigo. Ah, eu tô ali como, vamos dizer assim, como policial, eu vou na frota, tô vigiando aqui, mas de repente começa a fazer coisas também que não são necessárias. Então há esse perigo. Perde-se o senso de sua santidade e o santo mandamento torna-se sem nenhum efeito. Deve fazer um esforço especial no sentido de efetuar uma reforma com respeito à observância do sábado. Os obreiros do hospital nem sempre fazem por si mesmos o que é seu privilégio e dever. Nem sempre fazem só o que é privilegioso e dever deles. Muitas vezes sentem-se tão cansados que se tornam desencorajados. Isso não devia acontecer. A alma só pode ser rica em graça quando habita na presença de Deus. Isso aqui é muito importante. Então, se eu estiver falando aqui para um médico adventista, para um enfermeiro adventista, um policial adventista, um bombeiro adventista, profissões maravilhosas que devem ser realizadas no sábado, reforço. Mas se você está perdendo agora o sentido do sábado, porque trabalha nesse dia você não o guarda, você deve ter muito cuidado. Pois a alma só pode ser rica em graça quando habita na presença de Deus. E o sábado é o reflexo do que você está fazendo, se você está realmente na presença de Deus ou não. Então, meus queridos irmãos, fica aqui uma mensagem muito importante. Pode a igreja não disciplinar você, mas você sabe que você está indo contra a lei de Deus, contra o sábado. Se você não está no sábado trabalhando e passando as horas, momentos importantes com Deus nesse dia, ok? Então aí está uma advertência importante, uma clara recomendação da palavra de Deus. Olha só, no Conselho sobre Saúde, página 368, parágrafo 2, olha só o que ela diz aqui. Sua negligência em assistir ao culto público de Deus é um grave erro, tá vendo? A negligência, às vezes a pessoa não faz o que deveria fazer no sábado também. Os privilégios do serviço divino serão tão benéficos ao Senhor quanto aos outros, e igualmente tão necessários. Então, a gente faz aqui uma comparação àqueles médicos, o pessoal da saúde, que são adventistas, que deveria ir ao culto público no sábado. Tá vendo aquele caso de plantão que podem ser feitos? Então, ele deveria aproveitar, tirar um dia, uma folga de um plantão de sábado para estar na casa do Senhor. Assim como também os outros que deveriam guardar o sábado também estar indo também. O Senhor pode ser incapaz de aproveitar por si mesmo esses privilégios, tanto quanto fazem muitos outros. Frequentemente o Senhor será chamado no sábado para visitar os doentes e poderá ser obrigado a fazer dele um dia de exaustivo labor. Esse trabalho de aliviar os sofredores foi considerado por nosso Salvador como obra de misericórdia e não violação no sábado. Quando, porém, o Senhor dedica os seus sábados a escrever ou trabalhar, não efetuando nenhuma mudança especial, prejudica sua própria alma. Dá aos outros um exemplo,
não digno de imitação e não honra a Deus. Então você está vendo que pode cair numa situação em que você agora não santifica mais o sábado, só porque pensa assim: ah, eu sou médico, eu sou policial, eu sou enfermeiro, eu sou socorrista, eu posso fazer esse trabalho no dia de sábado. E começa a fazer qualquer coisa no sábado. Não é bem assim, irmãos. Mateus 12, verso 7. O que nós lemos ali, ó? Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado inocentes. Cristo reiterou ainda a verdade que os sacrifícios eram em si mesmos destituídos de valor. Era um meio e não um fim. Seu objetivo era dirigir os homens ao Salvador, levando assim em harmonia com Deus. É o serviço de Deus, é o serviço de amor que Deus aprecia. Quando falta o amor, a mera rotina da cerimônia é ofensiva. Olha só, isso aqui é muito importante. Por isso que você precisa ler o livro de Oséias, né? Lá no livro de Oséias, Deus enfatiza muito isso. As pessoas querem guardar as cerimônias e perde a essência da lei, né? O mesmo quanto ao sábado. Visava este pôr os homens em comunhão com o Senhor. Quando, porém, o espírito estava absorvido com enfadonhos ritos, o objetivo do sábado era contrariado. Sua observância meramente exterior era um escárnio. Desejado das nações, página 286. Então, por isso que Jesus enfatizou isso: misericórdia quer e não sacrifício. Sacrifício sem misericórdia não vale nada. Sacrifício sem amor não vale nada. Sábado sem amor, sem salvar, não vale nada. E passa a ser ofensivo aos olhos de Deus. Essa mensagem aqui é muito séria, irmãos. Se nós, como adventistas, acusarmos esses profissionais adventistas que trabalham no sábado, só porque é sábado, e não atentamos aos detalhes, estamos condenando inocentes e fazendo a obra de quem? A obra do acusador. Quem é o nosso acusador, irmãos? Apocalipse 12, verso 10. É o diabo, Satanás. Então, meus queridos irmãos, aqui vem uma advertência para aqueles adventistas que antes condenava, julgava os irmãos que precisam trabalhar no sábado, que devem trabalhar no sábado. Então, irmãos, cuidado. Você está fazendo que obra? Não a obra de Deus, mas daquele que caiu do céu. Então, esteja vigiando. Devemos dar apoio a esses irmãos, ajudá-los e não ficar julgando e condenando. Agora, olha só Mateus 12, verso 8. O que Jesus diz aqui? Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sabe por que Jesus falou isso, meus queridos? Porque o sábado é para dar vida e salvar vidas. Jesus é o Salvador e o Criador do mundo. Nós guardamos o sábado porque Ele é o Criador. E nós guardamos o sábado fazendo o bem porque Ele é o nosso Salvador. Então o sábado representa o ato criador de Deus, mas também representa o ato salvador de Deus. O ato redentivo. Tá? Então esses são os dois sentidos principais do sábado. Mateus 12, 9 a 12, Jesus faz aqui uma outra cura. Olha só o que diz aqui, ó. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Jesus saiu da seara, tá? E logo em seguida ele vai para a sinagoga. E diz aqui, ó. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Os espias não ousaram responder a Jesus em presença da multidão, por temor de se envolverem em dificuldades.
Eles não responderam quando Jesus perguntou, né? Sabiam que ele dissera a verdade. De preferência a violar suas tradições, deixariam um homem sofrer. Assim eles fariam. Deixariam um homem sofrer, ao passo que socorreriam um animal por causa do prejuízo para o possuidor, caso fosse o mesmo negligenciado. Então, para aqueles rabis, fariseus, judeus, a maioria deles, se um homem tivesse caído na cova, eles deixariam ali no sábado morrer. Mas um animal não, porque era posse. Então eles deveriam socorrer. Assim, maior era o cuidado que manifestavam por um animal que por um homem, criado à imagem divina. Isso ilustra a operação de todas as religiões falsas. Criam no homem o desejo de se exaltar acima de Deus. Olha só, essas religiões falsas, elas colocam isso. Mas o resultado é degradá-lo abaixo do animal. Toda religião que combate a soberania de Deus despoja o homem da glória que lhe pertencia na criação. Ele deve ser restituída em Cristo. Toda religião falsa ensina seus adeptos a serem descuidadosos para com as necessidades, sofrimentos e direitos humanos. Então, nós cristãos verdadeiros devemos exaltar as necessidades do ser humano, ajudar em seus sofrimentos, em diversos tipos de sofrimentos, e os direitos humanos, os verdadeiros humanos, os verdadeiros direitos, tá ok? Então nós vemos aí o quanto a verdadeira religião deve fazer, e a falsa faz o contrário. E olha só o que diz o verso 13 e 14 de Mateus. Então disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Jesus foi contra a tradição dos fariseus em relação à guarda do sábado, e não contra a guarda do sábado conforme os mandamentos de Deus. Jesus guardou o sábado como todos nós devemos guardar após a entrada do pecado no mundo contaminado pelo mesmo. Mas um dia todos iremos guardar o sábado de forma plena, sem a presença do pecado. Sendo assim, não precisaremos de alguns profissionais como hoje são necessários. Eu gostaria de ler com você Isaías, capítulo 66. Lê essas passagens, não vamos poder ler todas elas, mas eu queria destacar aqui Isaías 66, versos 22 e 23. Diz aqui na minha Bíblia, amém? Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Ele aqui, ó. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, verá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Amém? Então aqui o texto diz que assim como Deus fará novo céu, nova terra, e viveremos em plena alegria, em plena paz com Deus, habitando na eternidade. Mas nós iremos a todos os sábados, de um sábado a outro, adorar perante Deus todos os seus remidos. Amém? Então aqui nós temos, meus queridos, a promessa de Deus de que nós vamos estar realmente passando a eternidade a guardar o sábado. Mais para frente eu quero apresentar um estudo sobre a guarda do sábado ao longo dos séculos, desde a criação até a eternidade. E agora eu faço a pergunta: você quer guardar o sábado como Deus assim ordena? Não como os fariseus, não como os rabis, não como as tradições judaicas, mas como realmente o Senhor assim ordena, porque tudo que Deus pede para nós é o nosso melhor. Deve o adventista trabalhar no sábado? Sim, naqueles trabalhos necessários. Agora, vamos dar um exemplo. Eu sou um mecânico, não vou abrir a minha oficina no sábado. Mas se, por alguma circunstância, vê que houve um acidente, uma batida, e a pessoa precisa do sábado para poder continuar ser socorrida, não é pecado eu ajudar aquela pessoa ali naquela emergência.
Eu não sou médico, mas se eu tenho conhecimento de técnicas de primeiro socorro e eu ver alguma pessoa no dia de sábado sofrendo ali, eu vou dar assistência. Então nós, cristãos, guardamos o sábado conforme Deus manda, dentro das condições de um mundo em pecado, onde o mal é muito presente. Meus queridos, nós somos chamados para ser a luz e o sal da terra. E eu faço um apelo em nome de Jesus, que nós possamos guardar o sábado conforme Deus quer em sua palavra, neste mundo de pecado. Mas logo em breve estaremos na realidade da eternidade e vamos guardar o sábado plenamente, sem fazer nenhum trabalho, porque nenhum destes trabalhos que são necessários hoje serão necessários amanhã. Que Deus te abençoe, que você continue buscando a Deus e se preparando para a volta de Jesus. Esse é o meu desejo e a minha oração. Amém. Até o nosso próximo encontro. Abraço para você.